O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos no íntimo de nosso coração, rezemos a Deus pedindo o auxílio do Espírito Santo. Que o Divino Espírito Santo venha nos ajudar a compreender essa palavra, aceitar essa palavra e viver essa palavra. Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos fazendo um caminho com Jesus através do Evangelho de Marcos. No domingo passado, eu não estava aqui, mas vocês seguramente celebraram e escutaram a palavra. Eu estava no México, a pedido da Arquidiocese de Dom Washington, num congresso eucarístico e de teologia. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em Nossa Senhora de Guadalupe. Nós passamos 2 dias inteiros no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, que eu não conhecia lá, mas conheço muitos santuários de Nossa Senhora mundo afora. Mas eu fiquei muito impressionado com aquele lugar e com a beleza da fé daquele povo, especialmente da fé. Eu acho, aqui no Brasil, nós melhoramos muito as condições com toda a crise horrorosa que a gente está no Brasil, mas nós não temos noção do que é pobreza, do que é sofrimento. Eu fiquei muito impressionado no México. E o lugar que aquele povo recebe alimento e consolo é um país genuinamente católico. Raramente você encontra uma igreja evangélica, muito, muito raramente. E a fé do povo é uma coisa impressionante. Eu confesso para vocês que, além da beleza do santuário e até a história da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe ao índio Juan, eu fiquei muito impressionado com a fé daquele povo simples e humilde. Uma coisa
esplendorosa. E a palavra de Deus hoje vem falar exatamente disso. Como viver a fé sem um espírito de grandeza, de ambição, de cobiça, de ganância, de desejo de poder. Nós estamos acompanhando no Evangelho de Marcos 2 momentos assim cruciais na vida de Jesus com os discípulos. O primeiro foi depois da multiplicação dos pães. Lembra a polêmica que desenrolou? Os discípulos, a multidão, começou a procurar Jesus querendo o quê? Depois da multiplicação dos pães, o que a multidão e os discípulos queriam de Jesus? Queria o quê? Cesta básica, é isso mesmo, queria comida pronta. A partir daquele primeiro milagre da multiplicação e depois do segundo milagre, houve uma grande crise, porque Jesus se recusou a ser rei e a ficar dando cesta básica para eles. Essa foi a primeira crise. Domingo passado nós iniciamos, continuando a leitura do Evangelho, a segunda grande crise. Nós estávamos no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 35. Hoje a gente está no capítulo 9, versículo 30 a 37. A primeira crise foi, Jesus fez o milagre, e eles queriam uma coisa de Jesus que Jesus não aceitou. A segunda crise é essa. Domingo passado, Jesus anunciou solenemente para os discípulos. Depois de Pedro confessar, lá em Cesareia de Filipe, num retiro bem longe, depois de Pedro confessar que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus contou um segredo para eles. Alguém se lembra qual é o segredo que Jesus contou para os discípulos domingo passado? Não? Nós temos que guardar isso, porque esse, na verdade, se você tiver que guardar só uma coisa na sua cabeça sobre Jesus, é esse segredo que você tem que guardar. Você pode esquecer tudo quanto é coisa bonita da vida de Jesus, da história de Jesus, mas aquele segredo que ele contou para os discípulos domingo passado, se você não guardar esse segredo, você não vai adiantar nada a nossa vida cristã, a sua vida cristã. O que Jesus contou para eles? Um segredo. Eu não estava aqui para cobrar tanto, né? Eu não sei como é que foi a pregação, mas a palavra de Deus foi dita. O Espírito Santo ajuda a gente a guardar. Não é homem, não é poder humano que faz a gente guardar. Qual é o segredo que Jesus contou para os discípulos? Bacana, pelo amor de Deus, para lá. Que ele ia morrer e ressuscitar no terceiro dia, que iam matá-lo. Bacana, esse é o segredo, graças a Deus, que alguém guardou. O segredo é esse, que ele iria ser rejeitado, perseguido, preso, ser morto, que ele iria morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Repito, é uma coisa, a parte da vida de Jesus que ninguém pode esquecer. Não é possível ser cristão sem ter permanentemente vivo na memória esse segredo de Jesus, que ele ia ser rejeitado, ser preso, morto na cruz, mas ressuscitar no terceiro dia. Quando ele contou isso, Pedro, que tinha acabado de dizer que ele era o Messias,
Pedro fez o que com ele? Alguém lembra? Pedro fez o quê? Pegou Jesus à parte e falou: Deus não permita tal coisa, Jesus, o senhor está doido? Aí Jesus, é a única vez que Jesus xinga um palavrão no Evangelho. Jesus chamou Pedro de quê? Satanás. Satanás, afasta, vai para longe de mim, Satanás, porque você não pensa as coisas do alto, mas você pensa como os homens. Não pensas como Deus, mas como os homens. Tá bom. E depois Jesus disse: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vamos ao Evangelho de hoje, que é a continuação. Vocês me desculpem por torturar a memória de vocês com isso, mas não adianta continuar lendo o Evangelho se não guardar isso, porque hoje retoma. Seguramente, aquela bronca que Jesus deu em Pedro, deu um susto na turma. Que isso? Jesus, aquele manso, servo, humilde, paciente, misericordioso, ele perdeu a paciência com Pedro, deu uma bronca em Pedro, disse para Pedro: vai para longe de mim, Satanás, você não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Aquilo deixou a turma dos discípulos, com um bicão desse tamanho emburrado. O trem Jesus está pegando pesado. Já foi aquela primeira vez com a multiplicação dos pães, agora essa segunda vez falando desse negócio de morrer na cruz. Vamos ao Evangelho de hoje, número 9 do seu folheto, capítulo 9, versículo 30 até o 37. É muito interessante. Vamos lá? Naquele tempo, igreja, vamos? Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso. Por quê? Vai dizer: pois depois daquela bronca com Pedro, Jesus chegou à seguinte conclusão: essa turminha não está me entendendo não. Essa turminha dos meus discípulos não está entendendo o que eu estou falando não. Eu vou precisar gastar mais tempo com eles. Chamou os 12 e falou: vem cá comigo, vamos fugir da muvuca, vamos afastar, não deixa ninguém ficar sabendo onde é que nós estamos. Eu preciso gastar mais tempo com vocês. Vocês não estão me entendendo? Vocês precisam me entender. E é isso que Jesus quer fazer conosco hoje. Jesus quer ficar um tempo conosco, ensinando para nós, porque a gente também não está entendendo. Lá, bem escondido de todo mundo, Jesus não quer que ninguém fique sabendo onde é que ele está com os discípulos, só ele e os discípulos. E de repente Jesus começa com a conversa atravessada de novo. Vamos ver? E dizia-lhes, bem forte, igreja: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. No Evangelho de Marcos, se você estiver tendo muito zelo, e eu espero que muita gente aqui esteja esse ano lendo o Evangelho de Marcos, lê muitas vezes. Ele é pequenininho, 16 capítulos somente. Lê esse Evangelho 10, 15, 20 vezes, tanto que precisar. Passe o ano inteiro lendo esse Evangelho. No Evangelho de Marcos, Jesus conta esse segredo 3 vezes para os apóstolos. E nas 3 vezes que Jesus conta,
a reação dos apóstolos é uma reação fortíssima. A primeira foi aquela de domingo passado. Pedro repreendeu Jesus, dizendo: Deus não permita tal coisa. O senhor está doido? Nós deixamos tudo, estamos seguindo o Senhor, e agora o Senhor vem falar em morrer na cruz, morrer, sofrer. Nós queremos um Jesus igual esse Jesus aí das igrejas dos irmãos evangélicos. Nós queremos um Jesus glorioso, poderoso, vitorioso, que dá a vitória, que dá dinheiro, que dá riqueza, que dá prosperidade. Nós queremos a glória, a vitória, a bênção. Os discípulos também eram igual os crentes de hoje, queria isso de Jesus. Os discípulos não estão entendendo. É preciso de um retiro, é preciso fugir de todo mundo e ficar com Jesus um tempo longo para entender. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Repito pela 3ª vez, igreja, se você tiver que guardar só uma coisa sobre a vida de Jesus, se a sua cabeça está cheia de coisa boa ou cheia de porcaria e não cabe guardar mais nada, jogue algum trem fora da memória e guarde isso de Jesus. Ele foi rejeitado, foi perseguido, foi morto na cruz, mas ele ressuscitou. Agora, quando Jesus conta esse segredo, para quem estuda a Bíblia, esse segredo se chama o segredo messiânico. O Antigo Testamento anunciava as várias formas de intervenção que Deus iria realizar na história. Deus um dia vai entrar na história do povo e Deus vai agir, e Deus vai realizar uma nova realidade. O Antigo Testamento tem pelo menos 5 maneiras com que o povo do Antigo Testamento entendia como é que seria essa intervenção. A forma dos profetas, que é a do servo sofredor, de Isaías, do manso, do paciente, do obediente, do justo da primeira leitura da sabedoria de hoje, que vai ser testada a paciência dele, a serenidade dele. Essa é uma forma de Deus entrar na história. Mas, se você ler o Antigo Testamento todinho, vai aparecer muitas vezes, já falei muitas vezes, predomina no Antigo Testamento a ideia de que Deus iria entrar na história de uma forma apocalíptica. Deus desceria num trono de ouro e de fogo, com um exército celestial poderoso, com espadas de fogo, que passaria assim, destruindo tudo que não prestava e pegando os que prestavam e colocando junto dele. Essa é a interpretação do Antigo Testamento sobre a intervenção de Deus na história. Os discípulos seguramente aguardavam esse Messias glorioso, poderoso, esse Messias que desceria num trono de ouro e fogo, uma coisa pavorosa, com um exército de anjos com espadas de fogo eliminando o que não presta. Tem muita gente até hoje que espera esse Messias. E aí Jesus vem, faz o milagre da multiplicação, depois ele se recusa a continuar multiplicando pão, e Jesus começa com uma conversa atravessada de que ele vai ser rejeitado, perseguido, morto na cruz e ressuscitar. Ah não, Jesus, não vem com essa história não. Jesus pula esse capítulo, não fala para a gente dessa tristeza não. Jesus poupa a gente disso. Nós esperávamos um Deus poderoso, agora o Senhor vem falar de um Deus fracassado, cuspido,
escarrado, chicoteado, humilhado, morto numa cruz, Jesus. Que é isso? Agora o mais assustador, pior que domingo passado é hoje. Porque domingo passado, quando Jesus anunciou pela primeira vez que ele iria ser rejeitado, morto na cruz e ressuscitar, Pedro reagiu e repreendeu Jesus. Hoje o trem vai piorar. Vamos ver? Pegue lá comigo. Versículo 32. Quando Jesus, com todo o capricho do mundo, leva os discípulos para um lugar escondido, para ficar só com eles, para contar esse segredo para eles, eles não estão nem aí. Vamos ver? Versículo 32, leia. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Não compreendem e diz, fica cutucando, né? Ou pergunta, cutuca o outro, fala assim, vai lá, Tomé, pergunta alguma coisa para Jesus, o que é esse trem que ele está falando de ser perseguido, rejeitado, morto e ressuscitar? Mas eu não. Você viu a patada que ele deu em Pedro domingo passado? Eu não vou ser doido de chegar perto de Jesus. Jesus está sem paciência. Você não viu o que ele falou para Pedro? Todo mundo com medo. Até parece que eles estão com medo mesmo. Mas então não. Eu gosto de usar uma expressão grosseira para a gente entender. Nós é mala, como diz os mala. Nós é mala. Nós somos malandros. Olha o que os discípulos estavam fazendo. Vamos ver? Versículo 33, leia comigo. Eles chegaram a Cafarnaum. Cafarnaum é a casa onde Jesus estava morando. A casa de Pedro, da sogra de Pedro. Jesus estava sediado lá. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes. Aí, para lá. Domingo passado, Jesus deu aquela bronca em Pedro. Ficou todo mundo com um bicão desse tamanho, emburrado, com medo da bronca de Jesus. Primeiro porque ele falou em sofrimento e morte. Segundo porque ele falou para Pedro, afasta para longe de mim, Satanás. Eles estão emburrados com Jesus. Agora Jesus pega e leva para um lugar longe. E volta a falar na paixão, na morte, na ressurreição. Eles com medo de perguntar. Ficam, provavelmente, começa a deixar Jesus ir lá, mas na frente eles vão aqui atrás cochichando um com o outro. E presta atenção no que é que eles estavam cochichando. Presta atenção no que é que eles estavam cochichando. Vamos ver? Eles chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou-lhes, leia comigo, o que discutis pelo caminho? Eles não tinham coragem de perguntar a Jesus nada, mas entre eles estava o quê? Um cochicho, um debate danado, uma fofoca danada. Existe isso na igreja? O que mais tem? Existe não? Um fuxico danado, zum zum zum. O que discutis pelo caminho? Versículo 34, leia comigo, bem forte igreja, reage. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido. Essa turminha está calada, mas essa turminha não é boazinha desse jeito não. Às vezes nós achamos que somos bonzinhos porque nós ficamos calados. Só que aqui dentro de nós, está rolando um turbulhão de coisa que não presta o tempo inteiro, de pensamento ruim, perverso, o tempo inteiro. Nem sempre gente caladinha na igreja significa que é santinha, não.
Os discípulos deixaram Jesus ir lá à frente. Vamos tomar distância, vamos ficar mais para trás, cutucavam no outro, vem para cá, fica aqui. E aquela fofoca, aquele fuxico danado, e a conversa deles já estava longe. Eu acho que essa deve ter sido, na vida de Jesus, na vida humana de Jesus, uma das experiências mais sofridas. Jesus conta para eles o segredo mais profundo do coração dele. Jesus conta para eles o segredo, dizendo, domingo passado o próprio Pedro professou, tu és o Messias. Jesus fala, pois é, Pedro, só que eu sou um Messias diferente. Eu vou ser rejeitado, vou ser morto na cruz e vou ressuscitar. Eu não sou um Messias que vai vir com espada de ouro e fogo e exército e matar e eliminar. Eu vou eliminar o mal derramando o meu sangue para lavar os corações e purificar as almas do mundo, da humanidade inteira, Pedro. Quando Jesus conta pela segunda vez que ele vai sofrer, que ele vai morrer na cruz, os discípulos começam a fofoca danada, discutindo quem era o quê? Quem era o quê? O que é isso? Posso apelar? Posso? Eu vou usar um exemplo bem extravagante. Pode? Vocês que são pais e mães. Hoje em dia é assim. Você começa a sentir uma dor. Esconde dos filhos, não conta a dor que você tem não. Aí você vai escondendo a dor, até uma hora que você resolve, escondido de todo mundo, vai ao médico. Chega lá no médico, os médicos de hoje são assim, não é? Fala, você está com um tumor, esse tumor seu não adianta operar, e você tem uns 3, 4 meses de vida. Hoje em dia funciona desse jeito, não é? Aí você, pai, mãe, sofre, não porque você vai morrer, mas você começa a pensar, como é que vai ser a vida dos meus filhos sem mim? Eu tenho que pensar um jeito. Aí você pensa, reza, sofre, não com o seu sofrimento, nem com a sua morte, mas você começa a pensar, como é que vai ser a vida dos meus filhos sem mim? Até uma hora que você não percebe que o trem está chegando mesmo, o fim, chama os filhos e reúne todo mundo e fala, olha, minha vida está acabando, estou chegando ao fim, Deus está me chamando. Aí os filhos ficam calados, choram, faz um pampeiro. Aí a hora que abre a porta do seu quarto, sai todo mundo e fecha, entre eles já chamam um outro lá e fala assim, tem que conversar com a minha mãe sobre o documento dessa casa, ela tem que deixar alguma coisa assinada. Aí aquele lote lá que nós tem, e aquelas casas de aluguel lá, tem que convencer a mamãe, já que ela está morrendo, tem que resolver logo o testamento dela. Isso existe, igreja? Pois é disso que Jesus está falando. Está entendendo? Eu apelei para fazer a igreja reagir. Você está falando da dor mais profunda. Você está falando do seu sofrimento, da sua morte, da sua partida. E os filhos estão preocupados com o seu bolso. Isso existe? É disso que Jesus está falando. Só isso. Eu penso, repito, porque eu tenho visto isso demais. Eu penso que aqui para Jesus deve ter sido a hora que ele sentiu a dor de verdade dessa lança que traspassou o lado dele. Eu penso que foi quando ele caminhando, ele é Deus e Senhor, ele caminhando lá na frente e com os ouvidos dele escutando os discípulos cochichando lá atrás.
quem de nós é o maior? Esse cara morrendo, que nós já temos organizado, como é que vai ficar nosso grupo? Quem é que vai suceder? Não, eu voto no você. Não, nós vamos escolher Pedro. Não, nós vamos escolher Tomé. Não, Judas é que é bom, o cara sabe mexer com dinheiro, ele sabe organizar dinheiro. Vamos arrumar Judas, porque Judas tem um esquema aí, que o Judas vai fazer nós alavancar o dízimo e a oferta da igreja, e nós vamos bombar, e vamos comprar avião, um apartamento. Está entendendo, igreja? Nossa experiência, nosso segmento de Jesus, muitas vezes é um segmento meramente mundano. Nós procuramos as coisas daqui de baixo. Não nos interessa o mistério da nossa salvação que Jesus oferece. Nós procuramos Jesus unicamente com as ambições do mundo. A nossa família é regida pelas ambições do mundo. A nossa fé regida pelas ambições do mundo. Ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Repito, gente caladinha na igreja não quer dizer que está aceitando tudo não, e concordando com tudo não. Está planejando. Eu contei esses dias na pregação, no histórico dos documentos da paróquia, tem lá uma ata de um padre daqui da paróquia que anuncia que está indo embora. Aí os membros da igreja reúnem com ele e diz assim, desse jeito: padre, fica padre, o senhor pelo menos a gente já conhece os defeitos do senhor. O outro que vem a gente nem sabe quais os defeitos que ele tem. Isso é que é amor pelo padre. Pensa. Desse jeito. Eu fiquei tão assustado com aquilo. Não é assim: padre, apesar de todas as fraquezas que você tem, fragilidades, debilidades, o Senhor garante que nós recebemos o corpo e sangue de Cristo, o perdão dos pecados, a palavra da salvação. Não. Nós somos uma associação humana, meramente mundana, uma corporação, um clube que reúne aqui, faz as coisas aqui. Nós já conhecemos seu defeito, fica. O outro a gente não conhece o defeito. Não vamos fazer escolha do que vem, não. Nós pensamos as coisas daqui de baixo e vivemos regido até na igreja com as coisas daqui de baixo. Ai, Jesus, perdoa-nos. Versículo 35. Tome lá comigo. Leia. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: a mãe, o pai, depois de contar que está perto de morrer, ainda tem que chamar a cambada dos filhos e dizer: olha, eu vi que a reação de vocês está tudo preocupada com a herança. Deixa eu ensinar alguns trem para ver se fica alguma coisa que presta. Jesus chama de novo os discípulos, senta com eles e começa a ensinar-lhes. Leia. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Domingo passado, Jesus falou essa mesma coisa com palavras diferentes. Lembra? Depois que Pedro repreendeu Jesus, Jesus falou: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, mas como os homens. Jesus chamou a multidão e com os discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. Mesma coisa, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Versículo 36, tome. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse, bem forte, igreja: uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher
está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Parece uma mãe, um pai idoso, prestes para morrer. É engraçado que Jesus aqui não está preocupado nem com ele e nem com os discípulos. Está dizendo: olha, eu preciso que vocês fiquem aqui uma igreja firme, uma igreja organizada, uma igreja que trabalha e se preocupa com as pessoas mais frágeis que precisam da ajuda da igreja. Por isso que ele pega uma criança. Igual um pai e uma mãe que vai morrer e diz: eu estou preocupado é como é que esses netos estão sendo criados, como é que os bisnetos estão sendo criados. Eu estou indo embora, até agora ensinei para eles, mas eu queria que vocês cuidassem das crianças. Não é bonito isso? Mesma experiência de um pai e uma mãe. Não está olhando nem para ele, nem para os filhos, mas para os mais frágeis. Aqui, Jesus apresenta a missão da igreja. A missão da igreja é cuidar dos mais frágeis, dos vulneráveis, acolhendo. E quem acolher um frágil, um pequeno, um indefeso, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou, o próprio divino Pai eterno. Tem 2 projetos aqui na paróquia começando agora, que eu estou preocupado faz tempo e que graças a Deus uma equipe reagiu e iniciou, que é a visita aos idosos. Até agora a gente estava visitando os idosos católicos para levar a comunhão para eles. Mas tem uma quantidade enorme de idosos e de pessoas indefesas, sozinhas, na solidão desse Canedo, que não tem ninguém que cuida, a família não tem tempo. Tem uma equipe, a Marli, pedi a Marli há tempo, fica de pé aí, Marli. Se vocês conhecerem depois alguma pessoa idosa, em situação de sofrimento, ou portador de doença grave, que não é católico e não tem ninguém por ela, deixa depois o endereço na secretaria que a Marli está coordenando uma equipe de visita. As pessoas visitadas que têm situações que precisam ser organizadas da vida dela, ela passa para a Conceição, a ministra da Eucaristia aqui, e estão ajudando a encaminhar a vida dessas pessoas. Hoje nós temos, o Papa Francisco fala, nós temos as 2 pontas da vida sendo abandonadas. Os idosos no extremo e as crianças no outro extremo. Nós temos que cuidar. Um outro projeto muito bonito, cadê a irmã Josiane? Está aqui? Está ali. Irmã Josiane com os meninos, a turma da infância missionária e a Mônica. Sábado que vem, 26, né? 26 meninos e meninas vão iniciar um projeto de missão lá no fundo do bairro São Francisco, no residencial São Francisco, lá no fundo. Imagina jovens e adolescentes preocupados em visitar as famílias e anunciar o Evangelho. A igreja tem que pensar nisso. Uma coisa é a gente organizar a igreja e deixar a igreja aberta para quem quer, vem cá. A outra coisa é uma igreja que não fica aqui com as portas fechadas ou abertas, mas uma igreja que vai lá. Vai lá inclusive para as pessoas que nunca virão aqui, que nunca nem católicas são, nem vai dar dízimo nem oferta, mas pessoas que precisam ser acolhidas, amadas, cuidadas. Pega a segunda leitura comigo. Ai, ai mesmo. Alguém falou ai, ai mesmo, o trem é feio. Segunda leitura da carta de São Tiago. Isso aqui valeria a pena muitos pais e mães sentar com os filhos e ler essa segunda leitura para os filhos e para os netos e bisnetos. Olha só. Olha por que está uma bagunça do jeito que está a sociedade, a igreja e a nossa família. São Tiago,
Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Os discípulos estavam numa rivalidade, perguntando quem era o? É uma rivalidade? É uma disputa? Então, é a igreja que Jesus fundou, mas onde há inveja e rivalidade, estão as desordens, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, leia, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo, leia, brada igreja, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Continua, o fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Tem gente que acha que é justiceiro, onde eu chego, eu brigo, eu luto, as coisas têm que melhorar. Tem gente que acha que porque ela é encrenqueira, onde ela chega, ela começa a reivindicar, berrar, gritar, apontar o dedo para quem está errado. Ela acha que porque ela faz barulho, ela faz justiça. A palavra de Deus fala que o fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Continua. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Pergunta isso a seus filhos, a seus netos e bisnetos, a sua família, pai e mãe. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Leia. Não vem justamente das paixões que estão em conflitos dentro de vós? Continua. Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Está parecendo que está falando de nós, não está? E está falando de nós. Está parecendo que está falando da família de cada um de nós aqui, não está? E está falando da família de cada um de nós. Tem cobiça, tem ambição, tem paixão, mas ninguém consegue êxito. Ninguém avança. Por quê? Vai responder a própria palavra. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Leia. E a razão está em que não pedis. Aí o próprio apóstolo se corrige. Ele diz, pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Opa! Tem muita gente rezando e pedindo, mas pedindo mal. O que é rezar? O que é pedir a Deus, mas pedir mal? A palavra de Deus responde. O que é uma pessoa que pede, que reza, mas pede mal? O que faz uma oração, um pedido ser um pedido mal? Responde a palavra de Deus. Leia, igreja. Pois só quereis esbanjar o pedido. Hoje em dia tem isso? Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Eu quero a bênção de Deus para subir na vida, para ganhar dinheiro, para minha profissão, para conseguir isso, para conseguir aquilo, porque eu quero aproveitar. E aí quando começa a aproveitar, o domingo não dá mais para ir na missa, porque tem que ir para a chácara, porque tem que ir para o clube, porque tem que ir passear, porque tem que ir para o churrasco, tem que ir para o estádio, tem que ir para o campo. Isso existe? Por que o domingo não é mais o dia do Senhor? Porque o domingo é o dia de esbanjar nos prazeres, é o dia de fazer churrasco, de fazer comida, de beber, de comer, de passear, de jogar bola, ou não é? Acabou. Não, missa é enjoado demais, 2 horas uma missa, mas fica 4 na beirada de um campo lá no sol, vendo a meninada jogar bola e tomando cerveja e comendo porcaria. Não existe não? 4, 5 horas, existe não? Ah, esse banco da igreja é duro demais.
mas chega lá em casa, põe um tijolo aqui, outro tijolo ali, põe um pedaço de pau, senta num tijolo furado e fica o dia inteirinho tomando cerveja e comendo churrasco gorduroso. Não é não? Não é não? Mas o banco aqui da igreja é ruim demais. Está quente, calorento, mas fica lá o dia inteirinho, domingo inteiro. Nós somos escravos, até na fé, nós somos escravos dos prazeres deste mundo. Nós queremos esbanjar nosso pedido nos nossos prazeres. Pedi tanto a Deus, fiz tanta novena para comprar minha casa. Agora que comprou a casa, não tem mais tempo de ir à missa, porque tem que cuidar da casa. Pedi tanto a Deus para conseguir comprar um lugarzinho para reunir a família. Agora, para cuidar do lugarzinho para reunir a família, não tem tempo mais de ir à missa. Pedi tanto a Deus para comprar um carro. Agora comprou o carro, todo domingo tem um passeio, tem um churrasco, tem uma viagem para fazer. Não vai mais à missa, porque a bênção se tornou uma desgraça. A bênção foi acolhida de forma errada e se tornou uma maldição. Está entendendo, igreja? Serve para nós hoje em dia essa palavra? Parece que está falando de nós? Para nós interessa duas coisas: prazer e ser o maior, só. E Jesus ensina para nós que quem quiser seguir a Ele tem que renunciar a si mesmo, tomar sua cruz cada dia e seguir a Ele. Nos coloquemos na presença dEle. Rezemos agora no íntimo do nosso coração, pedindo a Jesus que nos liberte de tudo que faz a gente querer ser o maior em nossa família, o mais correto, o mais honesto, o melhor, o que faz melhor as coisas. Nós ficamos só nessa disputa, nessa inveja, nessa rivalidade. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração e deixe brotar do seu coração um pedido, mas não um pedido mau, um pedido bom. Que Jesus te ajude a encontrar o caminho do amor dEle, da misericórdia dEle. O caminho que na cruz Ele revelou o quanto Ele nos ama. Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Senhor Jesus, Vem, vem, Espírito o seu sofrimento na cruz não foi em vão. transforma minha
Tudo que o Senhor sofreu foi por amor a nós, foi para nos salvar. Nós te agradecemos por isso, Jesus. Apesar da dureza do nosso coração, apesar de sermos tão escravos das ambições desse mundo, de ser o maior, de querer os prazeres desse mundo, quantos pais aqui, quantas mães não veem seus filhos na igreja porque estão correndo no mundo procurando ser o maior, porque estão esbanjando suas vidas somente nos prazeres desse mundo. Quantos pais e mães aqui nunca viram seus netos na igreja porque sua própria família se perdeu nas ambições desse mundo, nos prazeres deste mundo. Jesus, salva a nossa casa, salva a nossa família, salva a igreja da inveja, da rivalidade, da ganância, das paixões desordenadas. Salva-nos, Senhor. Salva nossos filhos, a nossa descendência da escravidão mundana. Salva, Senhor. Não permita que nós entreguemos nossos filhos, nossos netos, nas mãos de um mundo perverso, de vaidade, de ilusão, de ganância, de prazer, de bens, de farra, de diversão somente. Nós entregamos a nossa família nas mãos do Senhor. Salva a nossa casa, a nossa família. Salva a humanidade escrava de um mundo que só pensa nas vaidades, nas grandezas, nas ambições passageiras, Senhor. Salva-nos. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, ou se preferir, reze do seu jeito. Senhor Jesus, o Senhor morreu na cruz. Sofreu muito. Mais que todo mundo. O Senhor sofreu. Com a única finalidade. Salvar cada um de nós do pecado, das ilusões do pecado, das ilusões deste mundo, da vaidade, dos prazeres, dos poderes, de tudo aquilo que provoca em nós a perdição nas coisas daqui. Jesus, por seu sangue derramado, por sua morte, por sua ressurreição, perdoa-me por tudo que eu tenho vivido, desviado da sua cruz, do seu amor, da sua misericórdia. Salva-me, Jesus. Faz de mim testemunha do Senhor na minha casa, na minha família, no mundo tão perdido e escravo das paixões, das ambições, das ilusões, dos poderes, dos prazeres passageiros. Jesus, põe em meu coração a alegria de anunciar o seu amor e a vida eterna que só o Senhor nos oferece. Jesus, faz de mim instrumento de salvação para minha família, para os meus vizinhos, no meu trabalho, no mundo. Eu quero anunciar
anunciar que o Senhor morreu, que o Senhor que o Senhor sofreu, que o Senhor que o Senhor sofreu, ressuscitou que o Senhor ressuscitou para nos salvar. para nos salvar. Faz de mim testemunha Faz de mim desse testemunha amor. desse amor. Põe a mão no seu coração e num tempo de silêncio, reze agradecendo a Jesus tudo que Ele sofreu para te salvar, tudo que Ele enfrentou para te salvar, para derramar sobre você o amor dEle, a misericórdia dEle. Agradeça a Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.